Irmãos, eu vou falar com vocês hoje sobre o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque você vê nitidamente como o Espírito Santo trabalha naquele livro. E esse livro nos mostra uma coisa, que quando o poder do Espírito Santo age, quando Jesus está operando na vida das pessoas, isso provoca a fúria de Satanás. O diabo se revolta porque ele sabe quem é a pessoa que está sendo guiada por Deus, quem é a pessoa que está se quebrantando. Você talvez chegou aqui e você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. E para isso é bom que você saiba as armas que Satanás usa contra você. E a principal delas são pessoas. O diabo usa a boca das pessoas para tentar te colocar para baixo. No momento que eu estava mais fragilizado, onde eu já não via nenhuma saída para mim, eu já tinha promessas de Deus, o diabo usou pessoas para falar: quem é você para querer ser alguma coisa? Chegaram a me chamar de burro. Um professor da faculdade me chamou de burro, chamou da brincadeira. Mas isso tudo, irmãos, para quem está sensibilizado, isso é uma tonelada que vem contra você. Eu sabia que era o diabo querendo roubar a semente de Deus na minha vida. Quando Davi já tinha recebido um chamado para ser o rei de Israel no futuro, o próprio Deus disse: tem um homem que é segundo o meu coração. E então ele enviou o profeta Samuel. Samuel chegou lá na casa de Jessé, do pai de Davi, e Samuel, ele se admirou com os irmãos de Davi. Eram todos bonitos, capazes, altos e valentes e fortes. E Deus falou: não, eu não escolho por essa métrica. Eu não meço a cabeça de ninguém, eu não coloco uma fita aqui para medir, eu não meço os braços, eu meço o coração. Não é nenhum desses, eu rejeitei todos esses. Eu escolhi um outro, manda chamar um outro. Irmãos, Deus chamou Davi pelo coração dele. Então o diabo sabia por que Deus tinha escolhido Davi. E aí então um dia o pai de Davi fala: olha, vai levar comida lá para os seus irmãos, eles são guerreiros, você é só mais um, leva lá pão para os seus amigos, para os seus irmãos. Só que quando Davi levou, ele não imaginava, aquele dia ia mudar a vida dele para sempre. Porque ele viu que estava todo um alvoroço e havia um gigante de quase 3 metros afrontando a nação de Israel, o exército de Israel. E Davi se interessou pela batalha. E ele começou a pensar: gente, quem derrotar esse gigante vai ganhar o quê? Porque Davi, ele tinha intimidade com Deus e ele era ousado. Só que então a Bíblia conta que um dos irmãos dele chegou para ele e falou assim: ó, Davi, o que você está fazendo aqui? O seu coração é mau. Olha o diabo, irmãos. Ele falou: o seu coração é mau, eu sei que você é pretensioso, o que você veio fazer aqui? O seu lugar é lá, cuidando das ovelhas. Irmãos, o diabo estava usando literalmente a boca do irmão dele para dizer: você não é o homem segundo o coração de Deus, não, você é mau, você tem maldade no seu coração. Olha o acusador. Então é importante que você saiba, porque é importante que você saiba como o diabo pode tentar te destruir, para quando você voltar, você não ser pego de surpresa, não ficar criando mágoa, picuinha com pessoas, sendo que a sua luta não é contra as pessoas. Quantos não estão mais no ministério, na igreja, porque foram ofendidos ou viram algo de ruim no coração de alguém, e por causa daquilo a pessoa saiu da presença de Deus? A culpa é da pessoa, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o ser humano, contra a carne ou sangue, mas é contra o que está por trás disso. Se talvez você tenha um pai ou uma mãe que não aprova você de vir aqui e fica criando barreiras, não é eles. Escuta o que eu estou te falando. Abençoa o seu pai e sua mãe, abençoa as pessoas que se levantam contra você, porque elas não têm nada a ver com isso, elas estão apenas dando lugar para o inimigo. Então, irmãos, o que aconteceu no livro de Atos, a gente vai perceber que assim que o Espírito Santo foi derramado, o diabo tentou 3 vezes parar de vez aquele crescimento. Ele estava desesperado. Quanto mais o poder, mais o diabo ele tenta, porque ele sabe o poder de alcance, ele sabe que aquilo é uma bomba atômica contra o inferno. E ele tentou parar 3 vezes. Se você ler no livro de Atos capítulo 4, você vai ver que a primeira arma do diabo foi a perseguição. O diabo, ele quis trazer um ataque de fora para dentro da igreja. Veio um ataque externo e veio uma perseguição. E a Bíblia conta que Pedro e João, eles, usados pelo poder de Deus, eles curaram um aleijado de nascença. Estava ali à beira da porta formosa, da igreja formosa,
e aquele homem não podia andar e todo mundo conhecia ele. Só que Pedro e João falaram: olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta. Irmãos, aquele moço começou a saltar, porque o poder de Deus estava com a igreja. Amém? E uma vez eu ouvi uma história de um papa, se eu não me engano, ele foi passeando pelo Vaticano junto com Martim Lutero. Se não foi isso, mas entenda a essência. É isso aqui, ó. Ele estava andando com Martim Lutero e mostrando a grandiosidade de Roma. E ele falou: tá vendo? Hoje a igreja não precisa falar mais, não tem ouro nem prata. Mas aí então, este homem de Deus falou: olha, mas a igreja também não pode dizer, levanta e anda. Acabou o poder, faltou a unção do Espírito Santo, porque tradições de homens. Jesus falou: não coloquem a tradição em cima da palavra. Irmãos, tem muita gente que é tocado pelo Espírito Santo, mas por causa da tradição familiar, a pessoa não quer romper, e aí fica bloqueando, porque o Espírito Santo quer fazer algo novo. Vinho novo não pode entrar em odres velhos. E então o diabo usou a perseguição, foi a primeira arma do diabo. É quando aquela pessoa diz: ah, essa começou a ir para a igreja, e começa a zombar de você, começa a te excluir dos grupos, é a maneira como o diabo usa. No capítulo 5 de Atos, ele usa a segunda arma, e ele usa a corrupção. O diabo viu que na primeira não teve jeito. Por quê? Quando Pedro e João foram usados pelo Senhor para curar aquele cego de nascença, os líderes religiosos mandaram chamá-los. Por quê? Assim que aquele homem entrou saltando na igreja, a Bíblia diz que tinha mais de 5.000 pessoas que louvaram a Deus, e muitos se converteram. Então estava tendo um avivamento ali, ó, conversões em massa. E os líderes religiosos mandaram chamar Pedro e João. Sabe o que fizeram? Espancaram eles e bateram neles. Só que a Bíblia diz que eles saíram de lá sorrindo, alegres, porque estavam se sentindo participantes do sofrimento de Cristo. Talvez eles pensassem: agora eles vão parar de falar desse Jesus, porque esse Jesus não existe mais, vamos abafar isso. Mas é aí que eles falaram mais ousadamente. Amém? Então o diabo não conseguiu pela perseguição, e agora ele ia tentar a corrupção. E a Bíblia conta que os apóstolos começaram, era o mover do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo trouxe uma direção para eles reunirem todas as coisas e trazer aos pés dos apóstolos propriedades, comida, roupa, tudo. Estava começando um novo povo ali, ia ser necessário. Pessoas que se converteram, talvez não ia ter como trabalhar mais naquele meio. E tem um livro que fala sobre os mártires, e ele conta, e ele chama o seguinte: como viviam os primeiros cristãos. Eu te aconselho a ler esse livro, Como Viviam os Primeiros Cristãos. São registros reais de como vivia a igreja naquela época, e era totalmente diferente do que você pensa. Não era uma igreja rica, não era uma igreja que estava isenta de problemas, e era uma igreja muitas vezes que passava pelas doenças, não tinha o avanço da medicina que tem hoje. Eles passavam pelas mesmas lutas do mundo, mas eles tinham algo diferente, que era o Espírito Santo. E aí a Bíblia conta que um casal, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e separaram uma parte para eles. Irmãos, quando o apóstolo Pedro, tocado pelo Espírito Santo, ficou sabendo daquilo, ele orou pelos dois, os dois caíram mortos no chão. O diabo queria corromper a igreja, e ali Deus estava mostrando: olha, não brinquem com as coisas santas de Deus, não brinquem. Irmãos, o diabo queria trazer corrupção, queria que aquilo fosse normal no meio do povo de Deus, e Deus estava ali tocando, fazendo uma obra tremenda, e todo o dinheiro era para a obra de Deus naquele momento. No capítulo seguinte, o diabo não tinha conseguido pela corrupção e nem pela perseguição. Aí ele usou uma estratégia que eu vejo que ele está usando fortemente hoje em dia, que é a distração. O diabo agora não é um ataque de fora para dentro, como foi na perseguição. Não foi um ataque agora de dentro para fora com a corrupção, mas agora foi um ataque para desviar a atenção do povo de Deus, desviar o foco da igreja. Os apóstolos, irmãos, sabe o que aconteceu nesse momento? Eles estavam deixando de orar, estavam deixando de pregar para socorrer os mais necessitados. Eles estavam fazendo algo que era bom, mas não era a direção de Deus para aquele momento. E o que estava ameaçando a igreja não era algo ruim, era algo bom: assistência social. Irmãos, o diabo, ele é esperto, ele é astuto, ele conhece o ser humano,
desde antes de Adão e Eva, ele já sabia tudo. E aí o que acontece? O diabo, muitas vezes ele sabia que as coisas ruins não estavam dando certo, e ele falou: eu vou tentar